Ontem, aqui em Floripa, no bairro Capoeiras, a Polícia Civil prendeu um influenciador de 24 anos. Nas redes sociais, ele é conhecido como Spot. Ele produzia vídeo de Roblox e Minecraft, que é um conteúdo exclusivo para criança. O Roblox não é só um jogo único, ele é uma plataforma onde os próprios usuários que estão ali publicam jogos. E esses jogos são chamados de experiências. É como se fosse o YouTube. Qualquer pessoa cria um jogo e qualquer criança pode entrar para jogar. São milhões dessas experiências. E o público é majoritariamente jovem. Pelos dados da própria empresa, cerca de 35% são menores de 13 e cerca de 70% dos usuários são menores de 18 anos. Um adulto que produz conteúdo para o Roblox, ele está falando, por definição, para uma plateia de crianças e adolescentes. Esse era exatamente o caso desse Spot. Vídeo no Roblox, Minecraft, perfil verificado no Instagram, canal no YouTube, um servidor no Discord, milhares de membros, uma fachada ali de um influencer comum para acessar milhares de crianças e adolescentes. Esse universo da criança a gente tem que entender. Dentro do Roblox, cada criança tem um avatar. E esse avatar é a forma que a criança existe naquele mundo. É como ela se apresenta em cada jogo, é como os amigos a reconhecem ali dentro, como milhares de outros jogadores a veem. Então a criança, ela passa horas ali, não é só jogando, ela tá num ambiente de uma vida social. Então para ela é tão real quanto uma escola. Lá dentro ela faz amizade, ela constrói reputação, ela é vista e reconhecida. O avatar é a roupa que dá vida para essa criança. Assim como na escola a criança se importa com a roupa, com o cabelo, com a mochila, no Roblox ela também se importa com essa aparência. E talvez até mais, sabe por quê? Porque ali tem uma plateia que é além da sala de aula, ela está interagindo com milhares de pessoas. É exatamente neste momento que entra o Robux. O Robux é uma moeda. Com o Robux, a criança compra a aparência dela, compra as roupas para avatar, cabelo, rosto, acessório, ela compra tipo dança, gesto, personagem, compra uns itens que são limitados, às vezes tem umas coleções que, nossa, vai durar só uma semana. Então, quando essas cópias acabam e aí aparece alguém vendendo algo que era de uma coleção antiga, a criança fica, nossa, eu estou diante de um item que é raro. Esses itens limitados funcionam assim, a Roblox vai lá e lança um item. Ela lança ali com o número de cópias, depois ela tira de venda. Quando essas cópias acabam, ninguém mais tem como comprar, não tem loja. Aí só resta comprar de outro jogador pelo preço que ele pediu. Essa escassez, ela foi criada de propósito pela própria plataforma que vai dar valor naquele item ali. Então funciona assim, existem itens raros e existem itens que valem milhares de reais. E eles são negociados como se fosse uma ação na bolsa, com sites que acompanham o preço ali em tempo real. Na maioria das vezes, quem tá desses dois lados ali são adolescentes. Para a criança, o item raro não é um enfeite, é o status. Então, o avatar com o item raro é um avatar respeitado. Não é frescura. Você tem que pensar que é a mesma lógica lá do pátio da escola, num ambiente onde ela passa horas e ela é vista por outras pessoas, por muito mais pessoas. Só que tem um detalhe, a criança ela não ganha Robux jogando. Isso aí ela tem que pagar com reais mesmo, ou então ela tem que criar um jogo e ser uma coisa muito popular. E aí ela vira como se fosse uma influencer desse jogo e aí ela ganha esses Robux também. Como essa moeda, então, ela é rara e existem os desejos constantes ali das crianças e dos adolescentes, tem uma indústria inteira de golpes em volta dela. Então, sites, vídeos, perfis que prometem gerar Robux, Robux infinito, método secreto, só que nada disso funciona, gente, é igual ao nosso mundo, né? A própria Roblox afirma que não existe geração desse Robux fora da plataforma oficial. E que toda promessa desse tipo é fraude para roubar as senhas e os dados. Só que as crianças, elas procuram esses atalhos mesmo assim, porque elas acreditam que existe um caminho fácil para aquilo que elas tanto querem. Essa é a vulnerabilidade que o criminoso vai explorar. A vantagem de alguém como o Spot é justamente a confiança que já vem pronta. Ele não era um estranho, ele era um influenciador e as crianças já admiravam ele. Já faz com que elas caiam na primeira conversa. A abordagem tinha um padrão. Primeiro, o contato começa dentro do ambiente público lá, do jogo e nas redes, com a própria oferta do Robux, o aumento de seguidores. Depois, a conversa vai migrar para um espaço privado, geralmente Discord, Instagram ou WhatsApp. Essa migração que é a peça central. Desde janeiro desse ano, a Roblox apertou a fiscalização. Ela passou a exigir a verificação de idade para a câmera, por câmera, para liberar o chat. Então, ela separa os usuários por uma faixa etária, justamente para impedir que uma criança converse livremente com um adulto dentro da plataforma. Só que o criminoso, ele sabe disso. Ele usa o jogo como uma vitrine e leva a criança para onde não existe esse filtro. Aí, nesse ambiente privado, vem o pedido de fotos ou vídeos. No instante que a criança envia ali a primeira imagem, ela deixa de ser quem recebe um presente e passa a ser uma refém. Essa armadilha vai se alimentando sozinha e é isso que explica por que a criança não conta pra ninguém. Porque o silêncio dela não é que ela tá distraída, ela tá com medo, ela tá com vergonha. Quero informar pra vocês aqui, existe um ponto que vai mudar a proteção, porque a gente já entendeu que o crime não acontece dentro do Roblox. Esse jogo é apenas o primeiro contato. A intuição da maioria dos pais é ficar vigiando o jogo. Mas quem olha só para o Roblox
é como se estivesse guardando só uma porta e deixando a janela aberta, entendeu? Presta atenção nesse conjunto. A criança passou a conversar em outro aplicativo com alguém que ela conheceu jogando, um amigo novo que você nunca ouviu falar, aí ele aparece no Discord, no Instagram ou no WhatsApp, aí a criança recebeu um Robux, itens ou seguidores que ninguém ali na casa deu, porque isso custa dinheiro. Então você tem que perguntar de onde que veio, é um presente virtual, de uma origem desconhecida. A criança fica reservada demais com a tela, tá escondendo o celular, o adulto aproxima, né? Ela troca de tela, fecha o notebook, muda de assunto quando você entra no quarto, fica ansiosa, irritada ou calada demais depois de usar o celular ou quando o assunto é a internet. Ela fala de algum amigo ou de algum influenciador que é muito generoso com ela, que promete coisas, que dá uma atenção ali fácil. Nenhum desses sinais sozinho é a prova, mas o conjunto deles que forma um retrato. A proteção aqui não é proibir o jogo. A gente tem que se mostrar presente, é conhecer a criança, saber como que funciona o universo da criança. Perguntar com interesse de verdade mesmo, entender como que é essa economia do Robux, para conseguir conversar de igual para igual. Quando o adulto entende desse universo, desse mundo, a criança sente que ela pode contar com ele. E é isso que abre a porta para ela confiar e para ela contar quando alguma coisa sair do lugar. A criança precisa saber que o adulto é o porto seguro. Se ela enviou uma imagem e se ela passou a ser ameaçada, o medo que ela tem da reação dos pais costuma ser tão grande quanto o medo que ela tem do criminoso. E é esse medo que produz o silêncio. E a criança precisa ouvir com todas as letras que ela pode contar com você, que ela não vai ser punida e que o papel do adulto ali é proteger e não castigar. Esse caso do Spot terminou com a prisão dele porque uma criança de 10 anos teve coragem de contar para os pais e ela teve os pais que acreditou nela. Isso fez toda a diferença. Então, entender o jogo, entender a moeda e compreender a realidade, você tem que fazer parte do mundo dos seus filhos. Esse modo de operação, ele é muito mais que um detalhe, é o que permite fazer o adulto enxergar o risco, né, antes que ele se instale na primeira pessoa que aparece ali para a criança. Se você suspeita ou já está diante de um caso, guarde esses canais. Disque 100 para violência contra criança e adolescente, 181 para denúncia anônima para a Polícia Civil, Safernet no safernet.org.br para denunciar crimes cometidos pela internet e a Delegacia de Proteção a Crianças ou de Crimes Cibernéticos na sua cidade. Antes de qualquer coisa, você preserva as conversas, as imagens, porque elas são provas. Eu vou deixar aqui na descrição um guia completo com tudo isso que você precisa saber para conversar com seu filho sobre o Roblox. E no próximo vídeo eu vou explicar a parte jurídica, porque mesmo sem o contato físico, essas condutas são consideradas graves. É importante também vocês compreenderem as condutas criminais, entender o porquê e até onde vai a proteção jurídica, faz com que a gente fique mais atentos e mais conscientes do que está acontecendo ao nosso redor.